Nós iremos votar aqui nos próximos dias, na Câmara dos Deputados, uma das propostas mais polêmicas que já passaram por aqui, a reforma da Previdência Social. É a PEC 287, encaminhada pelo governo para conter um rombo de mais de 181 bilhões de reais no orçamento público, uma crise econômica, 12 milhões de desempregados, e nós precisamos fazer a nossa parte reformando a Previdência Social. Mas a que custo tudo isso? Primeiro, nós temos uma comissão especial montada na Câmara para analisar a constitucionalidade deste projeto, que será votado e levado ao plenário da Câmara dos Deputados, onde todos os 513 deputados se reúnem para votar. Será uma votação em 2 turnos. Depois, os 81 senadores se reúnem para votar também em 2 turnos de votação e, finalmente, a promulgação é feita pelo Congresso Nacional de uma emenda constitucional que passa a valer para todos. Nós temos pontos polêmicos nessa reforma da Previdência. O principal deles é da idade mínima de 65 anos, tanto para homem quanto para mulher, para a aposentadoria. Também temos a mudança de um tempo mínimo de contribuição de 25 anos, tanto para homem e para mulher. Então, a nova regra da PEC 287 diz que, para se aposentar, você teria que ter uma idade mínima de 65 anos e um tempo mínimo de contribuição de 25 anos, igualando para homem e para mulher. Existe uma regra de transição, 50 anos de idade para homem e 45 anos de idade para mulher. Quem tiver mais do que essa idade vai pagar um tempo de 50% de pedágio para a aposentadoria, ou seja, quem ainda falta 2 anos para se aposentar e já tem 50 anos de idade no caso de homem, tem que trabalhar mais 3 anos, ou seja, 2 anos mais 50% são 3 anos que faltam. Nós também temos a regra da pensão por morte, que passa a 50% do valor da aposentadoria daquele que faleceu. Antes era 100%. Então, hoje, se aprovada essa PEC, quem receber uma pensão por morte vai receber 50% do salário daquela pessoa da sua aposentadoria, mais 10% por dependente. Só receberia 100% quem tivesse 5 dependentes, ou seja, 10% por dependente. Ela atinge, essa reforma da Previdência Social, a União Federal, é claro, os estados, os municípios, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, inclusive políticos de todas as esferas de poder. Então, uma reforma ampla e restrita, que tem um trâmite alongado aqui no Congresso Nacional, mas que gera muita polêmica. Temos que analisar um rombo de 181 bilhões de reais, mas nós temos que fechar as torneiras da corrupção, dos desvios de dinheiro público, da incompetência administrativa, para depois irmos cortar na carne da classe média, dos pobres do nosso país, que são a maioria que se aposentam na iniciativa privada pelo INSS, ou funcionários públicos que, na sua grande maioria, recebem valores ínfimos perto das grandes aposentadorias. Por isso, nós apoiamos a reforma previdenciária, mas desde que nós tenhamos uma regra de transição mais suave da que é apresentada hoje e também o tempo mínimo de idade para aposentadoria seja revisto para categorias profissionais que têm aposentadorias diferenciadas em todo o mundo, como um professor em sala de aula, um soldado da Polícia Militar que faz patrulhamento a noite inteira. Isso é fazer justiça, uma reforma Previdência Social justa e para todos, inclusive para os políticos.